Tarde, sejam bem-vindos ao meu podcast. Eu sou Eneida Engel e este podcast Talk Leader Protagonista vai ser incrível. O nosso tema de hoje fala sobre times comerciais. Vamos saber como você manter, empoderar, engajar esse time que está aí na sua empresa. Nós vamos trazer aqui dicas e insights incríveis para você. Hoje nós temos aqui três convidados incríveis. Temos uma mesa de protagonistas. Se você já gostou desse tema, deixa seu like, deixa seus comentários, chama o vizinho, chama seus amigos, chama seus colegas para assistir, porque o tema é sensacional. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seus comentários, ok? Então, agora eu vou apresentar a vocês esse time incrível de protagonistas. Nós temos hoje aqui conosco o Tiago. Tiago, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Obrigado, Eneida, pessoal da mesa. Prazer é todo meu estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde extraordinária. Com certeza. Eu estou muito feliz por ter vocês aqui comigo. Esta é a Thaís, pessoal. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, estou ansiosa por tudo que a gente vai conversar hoje e tenho certeza que vai ser ótimo. Muito bem, é muito bom você estar aqui, Thaís. Obrigada. E, Tânia, é um prazer receber você aqui também. Seja bem-vinda. Obrigada, Neida. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês também por essa partilha, que vai ser fantástica. Área comercial, a gente fala com amor, né? Sim. Então, vamos fazer realmente uma conexão incrível Sim. nesse momento. Obrigada, Neida. Uma conexão, essa é a ideia, né? Trazer a mesa de protagonistas é uma conexão. É você trazer três pessoas de nichos que se complementam, trazer insights, trazer toda a expertise para você que está aí nos ouvindo. Então, vamos começar, né, falando um pouquinho de cada um de vocês, para que o público conheça quem são vocês. Tiago, por favor. Bom, sou Thiago Costa, eu sou empresário no ramo do direito e também sou fundador de uma comunidade. Essa comunidade estamos chegando já a 300 membros, chama-se Imob Juris 360. Também criador do Real Call 360, que é uma plataforma, um método que visa ter clientes CAC zero. Bem bacana. Tenho 35 anos, sou cristão, casado com a Valéria. Olha, conhecida como Vavá, hein? Isso aqui, pessoal, estou entregando ela, viu? Conhecida como Vai, Vavá. se você estiver aí nos ouvindo, um beijo para você. E estou na luta, empreendo há muitos anos e muito feliz de estar aqui com vocês. Mas eu posso falar de mim, é tanta coisa que eu falo assim, meu, tem que tomar cuidado que eu gosto de falar, Eneida. Comercial adora. Comercial vai ser difícil a gente controlar, né? Porque o horário, meu Deus, mas não, Exatamente. vamos falar sim, vamos falar, Com porque certeza. eu acho que o comercial é isso, né? É voz, é vida, Energia. é energia, né? É Com isso. certeza. Eu fecho muito negócio com alguns clientes meus, que eles chegam para mim e falam assim, cara, como eu queria ter você na minha equipe de vendas. Você não pensa em trabalhar para mim? Eu falei, não, calma aí, eu tenho a minha empresa. Olha só, hein? E você, Thaís? Fale um pouco de você. Eu tenho 28 anos, trabalho com vendas a minha vida inteira. Estava contando a minha história desde o início para a Tânia, né, Sim. num café que a gente fez agora. E eu comecei a vender com 7 anos, vendendo miçanga para o pessoal de casa. Então, a minha história com vendas é longa. Hoje eu sou gestora comercial do Grupo Cris, né? Então, estou tocando essa galera e trazendo aí inovação, uma gestão de qualidade e estruturação para que a empresa consiga crescer, porque o comercial ele precisa estar estruturado para qualquer empresa conseguir crescer. Com certeza. E você, Tânia? Conte um pouquinho de você. Contar um pouquinho da minha história. Eu sou a Tânia, tenho 38 anos. Sou formada em biologia, não tem nada a ver com a área comercial, mas fiz uma transição de carreira, né? Sempre gostei muito da parte de comunicação, é muito próximo da história aqui da Thaís. Quando era pequena, eu ajudava muito na questão de venda. Quando eu era pequena, eu me perguntava, o que você vai ser quando crescer? Ah, eu vendedora.
Nossa, que Fiquei legal. adolescente, passei por um processo de desconstrução, acabei mirando na biologia, mas realmente a área de vendas, ela veio muito forte, logo depois que eu me formei. E aí eu iniciei a trajetória no porta a porta e comecei a crescer, me desenvolver, comecei a fazer gestão e reestruturação de times comerciais. Então hoje eu tenho a empresa Prospecção 360, que atua a parte da consultoria comercial e prospecção. Sou mãe, né? Tenho o Fernando, a Giovana, sou casada com o Leonardo e tenho um pet chamado Bidu. Então esse é um resuminho da minha história. Muito bem, muito bem. Então vamos começar falando, né, sobre os times comerciais, né? Times comerciais, quem não tem, né? Quem não tem, sente falta, mas quem Sim, tem precisa estruturar, precisa ter exatamente. um cuidado especial com cada pessoa dentro da sua empresa. E hoje nós estamos aqui justamente para falar sobre isso, para aquela pessoa que está aí ouvindo, prepare seus corações, nós vamos dar muitas dicas aí. Então, vamos começar falando sobre gestão de pessoas, né? Gestão de times. Como é para você, Thaís, gerenciar times comerciais? Quais são as maiores dificuldades? Muita gente pode achar que eu vou falar que a dificuldade é bater meta, que a dificuldade é vender muito, mas a dificuldade, na verdade, é o emocional. É a cabeça, é fazer o vendedor entender que o não faz parte, né? O vendedor ele precisa ter a mente forte porque é muito mais não do que sim. Então, constantemente, quem é gestor comercial precisa manter em mente que a motivação ela precisa estar sempre no dia a dia e precisa fazer essa gestão da inteligência emocional, levar ali para o vendedor que está na base, para a galera da prospecção que está ali no dia a dia, que está tudo bem ouvir não. E eu acho que o maior desafio é esse, é manter a galera com a mente positiva, com a inteligência emocional em dia. É, fazer com que as pessoas estejam equilibradas, né, ao nosso lado, como gestão, é um pouco Exatamente. complicado se a gente não estiver preparado, inclusive, para agir, né, e interagir com essas pessoas que estão ao nosso lado. Exato. E isso Exato. faz um diferencial incrível. Você Sim. tem que ter realmente esse domínio para que você possa engajar as pessoas, né? Mas quando você tem uma metodologia para você implantar, né, dentro de uma equipe ou dentro de uma empresa, isso faz um diferencial, Thiago? 100%. 100%. Você precisa, a- a- complementando o que a Thais estava falando, e junto com a sua pergunta, o vendedor, a gente fala lá na empresa que o não é a graxa, o não para o vendedor é a graxa na mão do mecânico. Ele precisa saber, eles precisam estar preparados para o não. E a equipe, ela tem que estar motivada o tempo todo. E a partir daí, né, ou melhor, antes disso, você precisa desenvolver o teu próprio método. Isso é muito importante. E a melhor forma de você desenvolver o método é você ter uma mentoria. Tá? E algo que eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não. A cabeça do comercial é o dono da empresa. É. Não adianta você querer pegar, olha, contratei aqui o comercial, vai lá e vende para mim. Não, isso não vai dar certo, não. Não sei se você está vendendo, né, uma loja, uma CIA, algo assim, coloca ali os vendedores, tudo bem. Agora, se você é um prestador de serviço, você tem que ser a cabeça do comercial, você tem que ser a cabeça do marketing, você tem que ser o cara. É muito difícil. Sim. Porque a gente motiva todo mundo, né? Mas quem vai motivar a gente? Exatamente, é bem difícil mesmo, se você não se prestar atenção em você mesmo. Por isso que eu falo, costumo falar sobre a autoliderança. Sim. Porque a Importante. autoliderança é o que dá segurança para você liderar outras pessoas. Você tem que ter a consciência do que você pode, do que você é capaz e como você gerencia a si mesmo. A partir daí, você consegue fazer com que o seu time, como seu exemplo, possa continuar. Mas você precisa de um método. E não só de um método, você precisa também, talvez, de ferramentas. E Exatamente. essas ferramentas, elas precisam ser a nível 360, Tânia? Exatamente. Como é que isso Eu, funciona? eu falo que a parte do comercial, as pessoas acham que, poxa, para ser comercial tem que nascer com dom, tem que nascer comunicativo, mas tem todo um processo, né? Tem uma estruturação comercial, tem treinamento, né? O vendedor ele tem que estar apto
pronto e saber de que forma ele consegue estruturar uma comunicação, né, junto ao cliente. Antes, o nosso realmente prospect, né, nosso cliente, ele não tinha tantas informações. Hoje, ele já vem munido de informação. E a venda ela tem que ser cada vez mais consultiva, né? A gente está passando por uma transição aí de gerações, né? E realmente a gente precisa estar cada vez mais preparado. E as ferramentas elas vêm para nos agregar. Então, ter um CRM estruturado para que você tenha um acompanhamento e um processo comercial, ele é super importante para o comercial, para que você comece a se organizar comercialmente falando e começar a partir dali criar uma base sólida e ganhar escala com isso. Hum. E o que você acha, Thaís, sobre essa estruturação? Você, quando você trabalha com os seus clientes, como é que você trabalha, né? Porque tem os seus vendedores com que você gerencia. Você consegue, dentro dessa equipe, trabalhar essa parte de clientes de uma forma positiva? Porque você falou de metas, né? As metas são muito importantes. Será que bater metas é muito difícil para quem não tem uma equipe, por exemplo, estruturada? O que a Tânia falou é a realidade de um comercial que tem escalabilidade de fato, né? O trabalho da Tânia e do Thiago também são totalmente complementares com o meu, né? Eu faço a gestão, mas com certeza eu vou precisar da ajuda de ambos em algum momento, né? Vai ter aquele momento que eu vou falar, cara, eu tenho uma meta aqui para bater e eu não sei para onde ir. E o comercial tem muito disso, né? Tem muito disso com a gente e eu consigo hoje entender que eu sempre vou estar aberta para pedir ajuda. E é legal ter pessoas do meu lado que eu sei que vão ter soluções que eu ainda não entendo. Mas falando sobre metas especificamente, para mim, tá? Eu, Thaís, que amo vendas e que passo isso para minha equipe, porque vender não é chato, vender não é cansativo, vender não é insistir, vender é muito tranquilo. As metas, elas servem como um combustível, né? Então, por mais que seja uma meta desafiadora, que não existe para mim meta impossível de ser alcançada, eu acho que são desafios e eu sempre vou olhar pelo lado positivo e vou trazer a minha equipe comigo, pegando ferramentas, pegando métodos e no final o resultado é bacana e quando você bate uma meta, você tem uma equipe motivada. É automático, né? Automático, é verdade. Ah, sim, né? Com certeza. Se o pessoal se empodera em saber que conquistou algo, Sim, né? Você valoriza, porque como gestora você precisa valorizar cada conquista de cada um dos seus gerenciados, né? Do exatamente. seu time, né? De vendas. E isso é importantíssimo, né? Sim, Para empoderar, né? A Uhum. equipe. Poxa, você bateu a meta, parabéns, você sim, conquistou. Estava difícil, foi aquele cliente, né, que, né, pô, você conseguiu, sim, parabéns. Isso faz um diferencial na empresa. E a muito, empresa em si, ela cresce com isso, né, quando você muito. tem uma equipe assim, né, com pessoas que sabem lidar com seus próprios times, né, Sim, não é isso? sim. E no caso de metodologia, como é que você trabalha para ajudar, por exemplo, uma gestora? Uma coisa legal, a Thaís falou, poxa vida, um momento ou outro eu vou precisar deles. Então, às vezes eu também liguei para a Thaís, né, para pedir insight para a Thaís, o que você acha assim, assim, assado, como que a gente pode fazer, o que você pensa disso? É legal Essa troca, isso né? que rola, sabe, entre Uhum. quem lida com comercial, porque tem espaço para todo mundo, Sim. Sim. não é verdade? Então, voltando, como eu trato a parte da metodologia, desculpa, como é que foi mesmo a pergunta? Como você ajuda a Thaís Como como ajuda a uma Thaís? gestora com a sua metodologia? Bom, a Thaís, quando nós nos conhecemos, nós Uhum. fizemos ali a inclusão do nosso método lá na CRIS, na contabilidade. E a nossa ajuda para eles foi fazer a prospecção ativa, principalmente com CAC zero, que é custo de aquisição do cliente zero, tá? Custo, aquisição, cliente, Zero. zero. Tá? Por quê? Porque todo cliente que entra dentro da tua empresa, ele tem um custo, certo? Seja no Sim, tráfego pago, seja no panfleto, seja onde for. Então, quanto maior o custo que você tem, mais é o
maior vai ser teu custo, mais dinheiro você vai gastar. Então, por que não começar a ter cliente a custo zero? Uma coisa importante, eu não sou contra tráfego pago, viu? Deixar bem claro aqui. Eu sou muito a favor, pelo Sim. contrário. Uhum. Mas a nossa metodologia é o que trouxe para eles fazerem essa parte ativa. Vou te falar uma coisa, Neida. Se eu fosse dono de uma padaria, eu ia ficar desesperado em ter a porta aberta e esperar alguém entrar e comprar o pão. Eu também. Uhum. Vocês concordam? Concordo. Totalmente. Total. Eu ia oferecer pão na porta. E oferecer pão na porta, um plano de certeza. pão, alguma coisa assim. Alguma coisa. E aí, na parte que nós Uhum. ajudamos a ter esse CAC zero, a falar sobre nomes de produtos, nós falamos bastante, Sim. falar sobre SDR. Foi uma estruturação tão legal que eu fiquei sabendo que estão até aumentando o espaço lá para ter um espaço alto comercial. Sim. É Eu mesmo, vi tá hoje, aí. hein? Olha, Eu vi. Ó, hoje eu Muito tô dando muito legal. spoiler, tá vendo? Spoiler de viagem, já dei um monte de coisa. É, eu tô muito fazendo legal. tudo, Tá. Grupo Ah, Cris mas é tem isso surpresas mesmo. aí, O né? objetivo aqui é esse, Uhum. a gente dá spoiler, Sim. dá dicas, é trazer tudo à tona e que de melhor para as pessoas saberem não só da gente, mas daquilo que a Uhum. gente pode oferecer Sim. para os clientes e para os empreendedores, empresários, né? Então, e essa sua metodologia, como ela é, como ela funciona? Tá bom. Eu acho que, antes de falar como ela funciona, Hum. um breve histórico dela, que eu acho muito Ah, sim, importante. interessante. Uhum. Sim. Bom, na minha empresa, Como tudo começou. como tudo Tudo começou. começou. A pandemia, ela abriu uma porta muito grande para minha empresa, porque tudo ficou digital. Aí, naquela época, não é que estava começando, já existia, mas não era tão fomentada a parte do patrocínio, né? No Google, você está com uma dúvida, você vai no Google procurar. Aí eu comecei a ver que eu colocava ali, vai, R$ 1.000, me voltava 2.000. Eu falei, peraí, se eu colocar 2.000, vou voltar 4.000. Uhum. E aí eu fui nessa lógica. Só que aí chegou um dia, estava tudo bem, tudo fechado, tudo perfeito, a vida dos sonhos. Teve um dia que Eneda, Tânia, Cris, Thaís, Thaís. parou do dia para a noite. Eu tenho um mês, setembro de 2022. Quando tudo parou, nós tivemos que nos reinventar. E a partir daí nós começamos a criar a nossa metodologia através de prospecção, para fazer essa prospecção ativa, onde nós começamos a investigar o cliente e ir atrás do cliente, informando o que ele estava precisando, certo? E essa prospecção nós começamos a fazer de uma maneira remota. Tanto que hoje nós estamos em 13 estados do Brasil, só com essa transição. Então foi o quê? Foi pesca, no começo foi pesca de rede. Hoje nós fazemos pesca de arpão. No começo foi pesca de rede e deu muito certo, sempre fazer de uma maneira à distância, seja por e-mail, WhatsApp, mas principalmente também telefone. Muito bem, puxa vida, que história, hein? Muito bem. Se reinventar realmente é um propósito de um vendedor, porque Sim. não só se reinventar, no caso, como você disse, que é importantíssimo, que foi incrível, né? Porque a gente precisa realmente, a todo dia é um dia de se reinventar, Sim. principalmente quem é empresário e empreendedor. Não tem jeito, a gente tem que Exatamente. fazer É isso, né? verdade. E reinventar-se, isso significou para você como você mudou e fez a transição e trouxe para o empresário, para o gestor, né, uma forma diferente de estruturar sua equipe. Como foi para você essa reinvenção? Como é que é tudo isso? Me explica um pouco essa história. Bom, eu vim de 15 anos, né, de estrada da área comercial. E eu passei em alguns momentos, né, desde a parte que era só a parte de contato por telefone, e aí as coisas foram mudando, né, como o Thiago comentou, WhatsApp, e-mail, e dentro disso, eu comecei a perceber que no universo B2B, a gente precisa realmente ter um processo completo. Então, desde a prospecção por telefone até, de fato, utilizar ferramentas, né? E vendo todo esse cenário e essa mudança no comportamento das pessoas, foi onde entrou a questão da prospecção 360. E nós utilizamos a prospecção híbrida. Então, nós utilizamos uma ferramenta que é muito valiosa, que é o LinkedIn. O LinkedIn, o pessoal fala, o LinkedIn é só para conseguir trabalho. Não, ela é uma ferramenta onde você consegue falar com o diretor da empresa. Você consegue falar com o C-Level, né, o CEO, e pessoas que estão ali realmente que dão atenção a essa ferramenta. E a parte da conexão,
Eu vejo que em todas as empresas, marketing comercial tem uma briga severa ali entre as duas áreas. Um reclama, eu mandei lead, mas o comercial não sabe vender. Não, mas o lead não serviu. E com isso, eu comecei a perceber que eles precisam dar as mãos e trabalhar em conjunto. Por isso, né, que realmente eu acredito muito nessa metodologia de unir marketing comercial para que um retroalimente o outro. Então, eu entendo que o lead que eu recebi faz sentido, eu preciso comunicar marketing para falar, olha, tua campanha ela está assertiva. E assim realmente criar uma cadeia e construir uma máquina de vendas bastante efetiva. Então, por isso foi criada a Prospecção 360, realmente para mudar a realidade, mas focada no segmento no B2B. E o que vai ajudar o gestor a trazer mais leads para o pessoal vender, né? O pessoal conseguir mais clientes. Exato. Isso é incrível. Isso te facilita a vida como gestora? Muito, muito. De que maneira? Ter essas ideias fora da caixinha, de onde conseguir lead, de como falar com quem realmente decide, é muito importante, principalmente no nosso meio. Eu acredito que o Dr. Thiago também está nessa escala de venda B2B. Então, é diferente de uma pessoa que faz venda para o consumidor final. Vender uma caneca para uma pessoa que vai usar em casa é diferente de vender a máquina que faz a caneca para quem vai vender a caneca. Então, existe um desafio maior e a gente precisa, de fato, eu como gestora, eu tenho questões delicadas que eu tenho que tratar todos os dias e é muito importante ter um braço, né, como a Tânia, com o trabalho dela, que vai me trazer essas ideias, porque o trabalho dela é justamente esse, né? Sim. É me auxiliar em trazer novos insights, em trazer novas ferramentas e às vezes são ideias simples, utilizar o LinkedIn. É uma coisa simples, mas que às vezes no dia a dia tem uma força muito grande. enorme, Exatamente. muito grande. Então é importante ter essa visão de fora, de quem está se especializando só nisso, para trazer de fato ali para o dia a dia do comercial. Faz muita diferença. Porque, por exemplo, se você fizesse isso sozinha com a sua equipe, isso funcionaria? Faria uma diferença? Ou seja, iria impactar o teu trabalho se você fizesse isso sozinha, sem apoio? Como seria? Não. Fica mais difícil, né? Sozinha é mais difícil, sempre. Sim. É muito Sozinha não dá, importante. né? Não dá. É muito importante, assim como o Dr. Thiago falou, estar na liderança não é fácil. Vai ter dia que a gente vai falar, meu Deus, eu preciso da ajuda de alguém, né? Eu não estou conseguindo, a minha campanha parou de funcionar, e agora? E é nesse momento que o trabalho dos colegas fazem a diferença. Trabalhar em conjunto é um Exatamente. diferencial, Exato. né? Muito grande. E como você trabalha com a sua mentoria? Como é que você faz essa mentoria para o empresário? Você engloba a empresa mais os gestores, mais os times? Como é que é a sua mentoria? Olha, essa mentoria ela começa com o dono da empresa. Uhum. Tá? Por que com o dono da empresa? Porque se você faz aquela mentoria com um comercial, já com o vendedor saiu da tua empresa, acabou o comercial. E você não sabe fazer. Então, a ideia é, passa a mentoria para o dono da empresa. O dono da empresa, ele aprende. É difícil. Por quê? Porque ele vai ter que se livrar de muitas amarras do caminho dele, muitas crenças que ele tem, porque às vezes é um empreendedor de muito tempo. Então, a gente já deixa avisado, olha, você vai ter que fazer isso, você vai ter, isso aqui é chato fazer. Coisa que vender é fácil e tudo mais, mas, fala a verdade, tem uma hora que se cansa. Então, nós passamos tudo para o proprietário. Treinamos o proprietário. Em primeiro lugar, o patrocinador do próprio time. Exatamente. Que é o mais importante. Depois nós vamos para a equipe dele. Então, ajudamos ele a formar a equipe, ajudamos o que diz respeito a script, de tantos meios, né, que tem hoje em dia possíveis para fazer as prospecções. Mas ele é o primeiro. Aprendeu tudo, o que ele vai fazer? Praticar. Pôr em prática é essencial. Exatamente. E você acompanha esse empresário durante quanto tempo? Sim, olha, nós acompanhamos, tem um plano de 6 meses e de 12 meses. Né? Nós estamos acompanhando ele na evolução dele. Só que tem uma coisa muito importante, hein? Alerta, hein? Nós não fazemos milagre. Que importante falar isso. Isso é muito importante. Vocês vão Muito concordar importante. Concordo. Não adianta nada. Passa todo o método. Ó, você vai fazer isso. Dá tudo mastigadinho. Sim.
e você não põe em prática. E aí, você mandou e-mail? Ah, doutor, acordei tarde, tava cansado. E aí, você falou com o lead? Falei, deixa eu ver a conversa. Fala o que tu quer. Ah, É difícil. aí você tá Não aplicou aplicando. todo aquele esquema, É. né, de conversas, Sim. e porque deve ter aquelas copies, né, que você Sim, manda, com tudo certeza. direitinho, para você Sim. conseguir exatamente o cliente. Aí você vai lá, não faz direitinho como deve ser feito, não consegue resultado, Não certo? vai. Na minha Olha só, eu também opinião, sei. o que falta um pouco é a pessoa ser imersiva. A pessoa ela acreditar naquilo. Porque, qual o grande problema? Às vezes a pessoa fala assim, um exemplo que eu tenho é, a pessoa ela é um consumidor, tá bom? E ela acha que todo mundo é o mesmo consumidor igual a ela. Ela acha que todo mundo, não, isso aqui eu nunca compraria. Então, por ela achar que, por Sim. ela nunca comprar, ela não acredita na venda dela, porque ela acha que todo mundo é igual, e não é. Sim. As pessoas gostam de comprar, as pessoas gostam de pagar. Gostam de atender ligação? Gostam, Vai depender da forma como você faz isso, Sim, certo? Sim. exatamente. Isso é o diferencial. É. Então tem que ser o quê? Tem que ser aplicado. E é assim, é 7 dias por semana, 24 horas, não tem, deu 6 horas, acabou, não tem. Você precisa correr atrás, porque tem uma coisa. Ou a empresa, ela está crescendo, ou a empresa tá morrendo. Não existe uma estagnação. Então, se você está ali, você não está tendo cliente, você não está crescendo, você não está aprendendo, está morrendo, meu amigo. A empresa tem um final programado. Ou é a venda, ou é a sucessão, ou é a falência, né? O pessoal fala, né? Ou quebrar. É certo dizer que todo dia, para você ter uma empresa crescente, você tem que vender. Todo dia. Porque Precisa. se todo. você não estiver Importante. vendendo nada num dia, Eu acho que, né? que nós vendemos Concordo. 24 horas, porque assim, Sim. estou andando ali no Gonzaga. Uhum. Aí a Tânia tá falando o quê? Vendia, né? A prospecção. Sim. Beleza, aí eu encontro a Tânia tá como de qualquer jeito, né? Aí você vai olhar e fala, ih, a Tânia não é isso que eu estou procurando. Então a Tânia está no momento de descanso dela e tem que estar Exatamente. posturada. Você sente Sim. isso também, Lu? Sim, uma coisa que eu estava até conversando sobre isso esses dias. Realmente, nós somos a marca, nós somos a nossa marca, a gente está se vendendo o tempo todo, isso é muito coerente. E é exatamente sobre isso. Poxa, eu tô num momento mais tranquilo, tô dando um passeio, poxa, mas se a pessoa ela me encontrar, fala, olha, Tânia da Prospecção 360, Thiago, Thaís, Eneida. Então, realmente, essa questão do branding pessoal, Sim. né? Você se vender ali o tempo todo. E por isso que eu falo que essa parte de comunicação, ela é super importante. é né? essencial, né? Exatamente, É essencial. porque... Comunicação verbal Exato. e comunicação de Estrutura, física, a sua Exato. como você postura. se posta, como você Uhum. se coloca, né, em relação às Exatamente. coisas, a roupa que você veste, tudo isso tem importância, não é? Exatamente, porque aí você vai realmente se colocar, né, realmente como um perfil profissional, né? Eu sou profissional, eu tenho a prática, mas aqui também a postura. E as pessoas, elas compram isso, né? Exatamente. Por isso que a gente se vende o tempo todo. Realmente é factível, doutor. E isso também faz parte da sua jornada de prospecção. Você passa isso para as pessoas quando você comunica, quando você conversa com alguém de uma empresa, quando é seu cliente. Como é que funciona isso? Isso também faz parte do treinamento que você Sim. dá? Como é que funciona isso? Assim, faz todo sentido porque desde a parte de construção do time comercial, né, a gente precisa entender em primeiro lugar o que o nosso cliente ele vende e para que público, né? Isso é importantíssimo. Então a gente tem a construção da persona. E quando a gente vai fazer todo esse processo de construção, de copy, até mesmo para esse tipo de prospecção, a gente precisa ter o vendedor certo. E aí entra essa parte do hunting do comercial. Né? Então, esse processo de consultoria, ele vai desde o hunting. Eu preciso de um profissional que é mais voltado para o relacionamento, mais consultivo, ou eu preciso de um profissional hunter para um produto de impacto? Então, a gente precisa entender qual é o perfil do vendedor, para que realmente a gente seja bastante assertivo nessa contratação. Então, o trabalho ele vai desde ali do início. E para que a gente tenha um bom profissional, um bom closer, né? A gente fala do SDR e do closer, são os principais pontos ali.
né? A empresa ela precisa ter. Ou se é um empreendedor, ele precisa ter esses dois lados. Para Gostei do realmente. empreendedor. Empreendedor. Tem que Certíssimo. ter um Muito processo bom. completo, né? Uhum. Então eu falo que o treinamento ele é super importante. Então a gente vem com um processo de treinamento realmente do processo comercial e tem que ser realmente dentro. Poxa, eu tenho uma venda mais consultiva. Eu preciso do spin selling, que aí é um processo de perguntas onde você realmente aguça ali a necessidade do cliente. Se você é uma venda mais de impacto, então a gente precisa treinar fechamento, objeções, para realmente ser assertivo. Então, você vê que desde o começo tem um processo para que haja uma entrega completa e você consiga construir um time de vendas independente, para que ele não fique dependendo de uma consultoria. Sim. Ele vai depender durante um tempo, eu vou dando o direcionamento, mas eu quero deixar esse time pronto. Você entrega o time pronto para que ele possa caminhar sozinho com a Exato. gestão da Thaís, por exemplo. Exatamente, Né, essa é a Thaís? ideia. E é essa a ideia, para você conseguir gerenciar melhor, você tem que ter um pessoal preparado, né? Caso contrário, você não consegue gerenciar pessoas que não dão resultado, né? Sim. Então, me diga uma coisa, já aconteceu de você precisar demitir pessoas por causa de falta de resultado, por problemas comportamentais? E como foi isso para você? Já teve esse caso? Não? Na área comercial especificamente, ainda não, graças a Deus, mas eu tenho uma vida pregressa em drogaria e já precisei, falando especificamente disso, eu sempre vou voltar na questão do comportamento e da inteligência emocional. Eu verdadeiramente nunca vi uma pessoa que não tivesse capacidade de fazer aquilo que ela foi contratada para fazer, até porque eu acredito que pessoas são mutáveis, né? Então, é importante a gente acreditar, dar o treinamento, dar o método, fornecer tudo que a pessoa precisa, mas quando a pessoa não quer, né, não tem o que fazer, a gente não faz milagre. Como o próprio Tiago falou, né? Não existe milagre. Exatamente. Milagre. Então, a gente chega nesse momento de realmente entender que não faz sentido, nem para a pessoa que está ali dedicando o tempo dela, que é o que é mais valioso para qualquer pessoa, e nem para mim como gestora que também estou dedicando meu tempo para tentar fazer ela virar. E assim como qualquer outra coisa na vida, existem ciclos, né? Então já vi sim, já acompanhei ciclos se encerrarem. Mas dentro do comercial ainda não aconteceu, graças a Deus, nessa minha vida de gestora ainda não. Mas tem um Ai, que detalhe. bom, sim. Nesse processo, ela é uma líder. Sim. Ela faz esse papel de desenvolvimento. Eu estava conversando sobre a história, né, mais cedo e fantástico. E essa é a diferença de você realmente não ter esse turnover, essa Sim. rotatividade, porque você faz uma gestão e um desenvolvimento das pessoas. Né? E isso é muito importante no processo de liderança, de Sim. gestão. Exatamente, muito bem colocado, né? Sobre o problema de você não saber liderar. Se você não sabe liderar, com certeza o seu time não vai para frente. Exato. E isso é o diferencial da Thaís, né? A Sim. gente nota que ela tem esse dom, né? E essa experiência muito grande de trazer isso com o pessoal com quem ela trabalha. E tem uma equipe sempre de resultados, né? Tem. Eu amo o que eu faço e aí eu passo isso para as pessoas. Verdade. E eu me vejo muito em todo mundo, então eu me vejo nas meninas que estão como SDR, eu sinto o sofrimento delas, eu lembro que eu já passei por aquilo e eu faço por elas o que eu gostaria que tivessem feito por mim, que não fizeram, porque, né, nem tudo são Não flores. estavam preparados também. Não estavam preparados, mas eu consigo já ter essa visão de que para eu ter bons resultados, eu preciso que o meu time tenha bons resultados, então eu faço esse trabalho de fato, me dedicar para ver todo mundo feliz. E a empresa como um todo, né? Porque Exatamente. quando você tem um líder, né, que está assumindo seus liderados com essa mentalidade, né, você tem resultados diferenciados para a empresa como um todo. Sim. Então, a empresa que tem você, né, como exemplo, né, é uma empresa que realmente é feliz, é uma empresa que tem sucesso, né? E lógico, a gente vê isso pelo Grupo Cris, né? Sim. Quando tem sucesso, né? Estamos Quando crescendo, você chega, graças a quando você Deus. demonstra. E isso, o que diz? O que isso externa? Uma metodologia aplicada Sim.
e uma estrutura, né, Exato. que está, como se diz, fortalecida, né, dentro da empresa. E é esse o diferencial que vocês querem entregar para outras empresas. O exemplo da Thaís é um exemplo daquilo de sucesso que as pessoas que estão nos vendo conseguem ter com o apoio de vocês. Estou certa? Com certeza. É isso que eu vejo aqui, né? Que o objetivo que a gente tem hoje é mostrar isso, esse exemplo de alguém que traz aqui como é importante saber liderar, como é importante ter um time que é engajado, né? E que tenha firmado um método. Esse método que está realmente fazendo tudo dar certo, né? Porque se você não põe em prática, você não segue, você não consegue, você vai jogando para tudo quanto é lado e não tem resultado, né? Quando Exato. chega no final, cadê meu planejamento? Cadê, né, os meus resultados, os meus indicadores, enfim, o que eu estou vendo disso? Então, o que uma empresa hoje precisa ver e sentir a necessidade, saber que está na hora, né, de ela procurar você, porque tem muita gente que continua, né, tentando fazer sozinho. E vai, não, eu vou sozinho, porque eu vou conseguir, não é possível que eu não consigo sozinho. mesmo. E aí a pessoa se ferra, né? Desculpe a palavra, mas é isso Fica mesmo. frustrada. Ela se frustra, mas é verdade. É verdade, Ela fica verdade. frustrada É. pelo que acontece. Exato. O que essa pessoa, essa empresa pode sinalizar, acordar, digamos assim, para que você diga, olha, tá na hora, vem para cá comigo. Vou falar nem a empresa, vou falar o empresário. Sim. Querer ganhar dinheiro. Tá? Ninguém abre uma empresa, óbvio. Hoje eu trabalho com propósito. Trabalhar com propósito é muito, muito diferente de você trabalhar por dinheiro. Sim. Mas o resultado disso aqui é tudo o quê? É dinheiro. E se tem uma empresa que não tem um comercial, não me venha reclamar que você está sem dinheiro, você não tem caixa. De uma maneira material falando, eu falo assim, material pelo seguinte, sou servo de Deus, sigo a Cristo e está escrito lá que a benção vem do Senhor. Ponto final, a benção vem de Deus, ponto final. Mas de uma maneira material, de uma maneira aqui na Terra, você conseguir ter sucesso na tua empresa é uma questão de estudo. Agora, você tem uma empresa que você não tem um comercial, você tem vergonha de falar com o cliente, tem vergonha de cobrar, você não acredita no teu produto, você vai desmoronar. Então, o que você precisa para criar um comercial? Querer ganhar dinheiro. Por isso que eu sempre falo pro pessoal, Um olha, propósito. com propósito. Com propósito. E por que o propósito? Isso é importante, hein, pessoal? Anote isso daí. Se você trabalhar apenas por dinheiro, você não vai aguentar. A saúde vai acabar com você. Você tem que amar aquilo que você faz, mas ser inteligente para usar uma metodologia e uma estrutura por trás. Olha, eu não te Exatamente. digo nem amar aquilo que você faz apenas, mas você tem um propósito com o teu cliente. Tá? Puxa vida, eu tenho um propósito com o cliente, que é o quê? Fazer ele vender mais. Então, eu estou aqui para quê? Para ver ele melhor, para ver ele ganhar mais dinheiro, para que ele passe a ficar bem financeiramente. Então, qual é o resultado de tudo isso? Vou ganhar dinheiro. O que ele vai fazer? Ele também vai ganhar dinheiro. Então, esse é o ponto que precisa ser feito. O cara precisa querer ganhar dinheiro. Porque outra coisa também, viu? Empresário que abre empresa e fica louco porque precisa pagar conta, também não vai aguentar o tranco na saúde, não. Vai. Não vai mesmo, né? Conta sempre vai ter, não vai acabar. Exatamente. Conta sempre vai ter. Agora imagina só, você trabalha para pagar conta, trabalha para pagar conta, você lida com um dinheirão desse tamanho sobre um negócio desse aqui, você também não tem margem. É complicado. Então o que você precisa ter para ter um comercial? Querer ganhar dinheiro, querer mudar de vida. E que não tem problema nenhum você passar a ter um carro bom, morar num apartamento bom, de uma maneira séria, honesta. Na minha opinião, com recorrência, eu sou fã da recorrência. Sim. Sou fã da recorrência. Importante. Então, na minha opinião, é isso. A pessoa querer ganhar dinheiro, né? Para um empresário, vocês viraram empresário para ganhar dinheiro, né? Exato. Nós também estamos também. aqui para ter resultados. Com certeza. Exatamente. Falando em resultados, eu vou falar sobre os meus parceiros agora, vou dar um tempinho para falar sobre eles. Eu tenho 2 parceiros novos, tá? Que são incríveis. E aí eu vou falar para vocês o seguinte, vocês que estão aí, vocês não sabem o que eu descobri. Eu descobri uma coisa incrível, que você pode anunciar o seu produto em carros e aplicativos. Vocês sabiam disso, que você pode anunciar?
Você, em movimento, você consegue mostrar o seu produto, o seu serviço para milhares de pessoas que rodam, né, nesses carros e aplicativos. Então, o que que eu recomendo a você? Você que está aí, procure a MediaCar TV, onde você vai ver todo o seu produto rodando junto com muitas pessoas. Elas vão te ver, você vai se sentir realmente visível, você vai ter sucesso, você vai ter resultados. Faça como eu já estou lá. Venha também para a MediaCar TV. Não fique aí parado, põe seu anúncio em movimento. Não acharam interessante? Ah, eu amei. É Incrível. uma forma de realmente ter uma abrangência, né, de pessoas, porque muita gente pegando aplicativo todos os dias, daqui a pouco é um empresário que precisa se conectar a esse tipo de empresa. Poxa, eu preciso da empresa X. Tá ali. Então, realmente faz todo sentido esse tipo de mídia. Eu Muito achei uma bom. ideia incrível, por isso que eu Sensacional. fiz parceria. Eu achei Sim. que eu não poderia ficar de fora. Tá Com certíssima. certeza. E falando Uhum. em mais um outro parceiro, eu tenho um parceiro que é para lidar com a minha autoestima. Porque eu acho assim, todo ser humano, até o vendedor, com certeza, ele precisa lidar com a autoestima dele. Quando ele Sim. conquista, né, Sim. um cliente, ele está lidando com a autoestima dele. Ele está dizendo assim, eu consigo, eu Exatamente. posso, eu confio em mim. Não é assim? Com Exatamente. Isso é certeza. muito importante. Você mesmo disse isso, não é? Que a gente Uhum. precisa acreditar. Sim. Então, para acreditar em mim, também eu preciso da minha autoestima, né? De estar aqui. E estando aqui, eu resolvi fazer uma parceria com um instituto de beleza. Porque a gente não tem que pensar só pelo lado de dentro, é importante, mas o Uhum. lado de fora, como a postura que você Sim. falou, é importantíssima. Então, a Escovei é agora a minha nova parceira, onde vocês podem ver os meus cabelos, né, que foram feitos, as escovas com eles, né? E é maravilhoso porque você chega lá, você é muito bem atendido e você não precisa marcar horário. Você chega lá e é atendido imediatamente, porque tem profissionais ali ao seu dispor. Então, estou muito feliz com essa parceria e eu recomendo que fica lá na Rua Goiás, 123. Então, por favor, quem tiver interesse, é só pegar o telefone e ligar, porque eles estarão à disposição de vocês. Muito obrigado por esses parceiros, tanto Mediacar como também pela Escovei. É incrível ter vocês aqui conosco. E agora que nós voltamos aqui, né, vamos Uhum. falar sobre o que vocês recomendam, quais são as dicas especiais que vocês dão para cada cliente que está nos ouvindo, para empresários que estão nos ouvindo. Começando por você, Bom, eu Tânia. sempre falo que você tem que ser especialista naquilo que você faz bem. Ah, eu sou um contador de sucesso, eu faço muito bem meu trabalho. Foca realmente no que você sabe fazer. Ah, eu não sou muito bom em comercial, você acaba perdendo um tempo valioso e acaba realmente não fazendo nenhum outro bem. Eu sempre recomendo, pessoal, se realmente vocês têm ali um talento e realmente é a empresa de vocês, terceirizem o comercial ou coloquem pessoas para fazer a parte de mentoria, né, direcionar a parte de gestão, né, ter uma pessoa interna fazendo essa parte de gestão ou realmente estruturando os times comerciais, porque aí você realmente vai ter a expertise de quem já tem o conhecimento e já passou pela experiência, né, E e vai muitas conquistar muito mais validações. rapidamente, né? Exatamente, porque aí você consegue ganhar escala no seu negócio. Se você tem uma base pronta, uma base firme e realmente entrega bem, para ganhar escala, adquira realmente pessoas que estão ali, que são comprometidas e que vão fazer acontecer porque já tem o conhecimento na área, a expertise. Muito bem, com certeza, muito bem. Muito obrigada pelas suas Obrigada. dicas. E você, Thaís, o que você diz? Vai ser complementar ao que a Tânia disse, porque de nada adianta estruturar um time comercial, colocar as pessoas certas para dentro e não conseguir manter essas pessoas. Então, é importante que o comercial ele seja valorizado.
Em muitas empresas nós vemos o comercial como uma área que ninguém gosta, é a área chata, infelizmente, porque é a área que traz dinheiro para Sim. dentro, né, que faz a empresa crescer. Então, é necessário que o comercial ele seja valorizado e todos os profissionais que ali estão tenham a possibilidade de crescimento e ascensão, assim como todos os outros. Muito bem mesmo. E você, Tiago? Dica pro comercial? Uhum. Tem tanta coisa a falar. Eu falei que eu sou falador, eu gosto de falar, viu? Olha, dica pro comercial, não se canse de vender. Você tem que vender todo dia, você tem que vender toda hora. Tudo é venda. Não tenha vergonha do seu produto, não tenha vergonha de desligar na sua cara, de responder, de saírem do teu newsletter, não tenha vergonha de te bloquearem no WhatsApp. Não tenha vergonha, perca a vergonha. Queira mudar, queira ter dinheiro. Então, o papo não é só sobre dinheiro, tá bom? Mas tenha como consequência o dinheiro. Saia dessa rotina que você está. Queira crescer e venda. Quanto? O tempo inteiro. Faça o seu dinheiro. Essa é a dica do comercial. Porque, na verdade, o que vai motivar o comercial é muito bom, né? Falar, ei, pessoal, vamos lá, buzina, bacana. Passa um mês sem o comercial vender, sem ganhar um dinheiro de uma comissão, alguma coisa assim. Acabou. Acabou o comercial. Então, você, empresário, vai para cima, vai vender. Uma coisa importante, uma dica, essa é a dica de ouro. Opa, Ah, mas Thiago, empresa é pequena. Só tem, sou eu, o empreendedor, e não tenho dinheiro, cara. Cara, quebrei, meu nome tá sujo, vendi meu carro, separei da mulher. Acabou. Maravilha. Você tem muitos motivos para mudar a sua vida, certo? Você precisa dar essa volta por cima. E para você começar a vender, você não precisa nada disso. Você precisa de uma decisão. Eu decidi, eu vou vender. E aí você vai cair para cima. E outra coisa, viu? Hoje em dia vender tá muito fácil. Um monte de livro, um monte de curso, Tem. um monte de coisa gratuita no YouTube. Tem. É muito fácil vender. como você falou, decisão. 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 É. Decisão, você precisa se decidir. Aí a pessoa fala, não, quando tiver dinheiro, aí eu vou, não, meu, faz agora. Ah, mas eu não tenho. Seja você, vai pra Sim, cima, detona. Tem que Entendeu? começar com o que tem, né? Começa com o que tem, o negócio vai Se vai tiver com escalando. medo, vai com medo mesmo. Vai Sim. com medo mesmo. Aquele- É sobre isso. Exatamente, né? Vocês acham que quando começamos lá, o método já nasceu perfeito? Eu acho que não. Foi um ano e Primeiro meio. faz, depois você melhora. Não é Exatamente. Exatamente. Então, decida, tá? Essas coisas difíceis que acontecem na vida, porque se for abrir a vida de cada um aqui, um monte de coisa difícil já aconteceu. Com certeza. Bom, Todos nós. ninguém aqui é diferente. Uhum, isso mesmo. Só que escolha vencer. Ah, meu, vou mudar. Você viu que eu falo mesmo, hein, meu? Olha Pra lá. falar hein? mesmo, Vai- com certeza. Vai falando, eu vou falando. Pode falar. Muito bom falar. Aliás, o comercial tem que falar. Se não Tem. falar, como é que vai ser? Como é que vai Tem. sobreviver? Então, é isso mesmo. Só Exatamente. que agora, falando nisso, em falar, logo eu vou falar novamente. Agora eu vou falar do meu patrocinador. Dá licença. Patrocinador, com a nossa representante incrível aqui, né, a Thaís. Eu vou falar do Grupo Cris, que é formado também pela Cris Contabilidade. E eu vou falar hoje para vocês um recadinho, vou perguntar para você, você já fez o seu imposto de renda? Se você não fez o seu imposto de renda, você está atrasado, porque dia 30 de maio acaba o prazo. E se você não fizer, você vai ter muito o que dizer lá pro leão. Ah, vai. Então, a Cris Contabilidade tem um grupo de especialistas incríveis que vai cuidar para você de tudo isso. Você não vai ficar com preocupação nenhuma. Você vai ficar tranquilo e ainda vai conseguir que eles também façam você pagar o menos possível dentro da lei e ainda sem problemas com a receita. Isso não é incrível? Então, não perca tempo, chama a Cris Contabilidade para fazer o seu imposto de renda. Sabe por quê? Porque a Cris Contabilidade, o seu negócio para ela é prioridade. Isso aí. Não é maravilhoso? Bonito, hein? Incrível. Gostei. É incrível, é Incrível. incrível. Cris Contabilidade é incrível. Então, muito obrigada, né, para você do Grupo Cris, né, você que está representando. Para mim é uma honra muito grande
né, trazer vocês aqui, né, e principalmente falar, né, desse meu patrocinador, que tem sido uma honra muito grande tê-lo aqui comigo, né? E realmente foi uma honra muito grande estar com vocês. É uma pena que a gente tem que, eu gostaria de ficar 2, 3 horas aqui conversando, mas isso não Muito impede, bom. depois a gente pode tomar um café Com e certeza. continuar daqui, né? Com certeza. E muito obrigada, é uma honra ter vocês aqui. Também. Adorei, tá? Eu espero que tenha sido incrível para você que está aí nos ouvindo também, tá? Ouvir realmente você depois. Deixe seus comentários que a gente responde. Se vocês quiserem perguntar depois, entre em contato com o Thiago, com a Thaís, com a Tânia, com qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Pode deixar recado para mim, o que vocês quiserem também. Estamos à disposição para agregar valor e ajudar você no que você precisar. Então, obrigada por você estar aí, né? Terça-feira que vem nós estaremos de volta aqui às 18 horas, aqui no estúdio da TV Com, né? Com mais uma pessoa incrível fazendo parte aqui do nosso podcast. Muito obrigada e vem ser líder protagonista com a gente.